Assim como surgiram falsos profetas no meio do povo, também haverá falsos mestres entre vocês. Eles introduzirão heresias destruidoras, chegando a renegar o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles, o caminho da salvação, ou o caminho da verdade, será difamado. Movidos por avareza, eles explorarão vocês com palavras fictícias, mas para eles a condenação decretada há muito tempo não tarda, e a destruição deles não caiu no esquecimento. Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos. Pai, nós damos graças ao Senhor, porque nós temos a oportunidade de aprender, Senhor, de estudar a Tua palavra, Senhor. Eu queria te pedir que nesse tempo em que nós estaremos aqui mergulhados na palavra, Senhor, o Senhor nos desse entendimento, Senhor. Pai, abra o nosso entendimento, Pai. Senhor, que todas as distrações, Pai, não importa se de origem malignas ou apenas distrações provocadas pelos nossos próprios pensamentos, Pai, não importa, Senhor, que todas as distrações caiam por terra, Pai, caiam por terra. E que nós tenhamos, Pai, a graça de poder entender aquilo que vai ser pregado no nome do Senhor Jesus. Que Teu Espírito ilumine o nosso entendimento, para que possamos compreender a Tua palavra, Senhor. E compreendendo a Tua palavra, Senhor, possamos valorizá-la cada vez mais, Pai. Possamos, Pai, nos dedicar cada vez mais na busca por conhecê-la, por entendê-la, em o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Nos ajude, a nós que estamos aqui, a aqueles que ouvirão essa palavra pelas redes sociais, ajude-os em o nome do Senhor Jesus, Pai. E que esse tempo seja um tempo de crescimento, Senhor, meu Deus, Pai. Seja um tempo de amadurecimento, Senhor, por meio da Tua palavra, em o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém e amém, queridos. Bom, quando a gente lê os capítulos 2, queridos, os capítulos 2 e 3 dessa carta, esse aqui que nós estamos estudando e o próximo que nós vamos estudar, fica fácil compreender por que o apóstolo Pedro escreveu o capítulo 1. Só um minutinho. É só uma... Isso, beleza. O desejo do apóstolo, irmãos, se é que eu posso colocar dessa forma, era vacinar o povo contra o erro doutrinário, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Nos ajuda. Estou ouvindo aí algum lugar, é você? É tu? Quem é que... Esse som ligado aí, pelo amor de Deus. Gente, não me atrapalhe não. Voltando à fita aqui, tá bom, querido? O desejo de Pedro aqui era vacinar o povo contra o erro doutrinário. Era uma tentativa, ainda usando essa linguagem tão comum a nós hoje, era uma tentativa de imunizar aqueles irmãos contra as heresias, querido. Entretanto, aqui no capítulo 2, ele não apenas mostra por que precisamos desse antídoto bíblico contra o erro doutrinário, mas ele vai além, querido, e nos revela o caráter daqueles que promoverão suas heresias hoje, destruidoras como pode aqui, e também deixa no fone aí, tu deixa só o que tu está usando, corta os outros, tá bom? Então, vamos lá, gente, eu tenho que... Veja, era uma tentativa de imunizar aqueles irmãos contra as heresias. O capítulo 1 foi escrito com esse propósito. Entretanto, aqui no capítulo 2, ele não apenas mostra por que precisamos do antídoto bíblico contra o erro doutrinário, mas ele vai além e nos revela aqui, de maneira muito clara e muito explícita, irmãos, o caráter daqueles que promoverão suas falsas doutrinas, né? Suas heresias destruidoras, como Pedro diz aqui, e também a maneira como eles farão isso. Então, esse capítulo é muito importante, é extremamente atual, querido, o que está escrito aqui. A compreensão disso aqui vai abrir os nossos olhos para o erro doutrinário que acontece no Brasil hoje. Eu sei,
a gente se esforça, você sabe disso, aqui nós nos esforçamos, mas é um esforço dantesco, irmãos, para tentar ser fiel o máximo possível às Escrituras, para nunca fugir daquilo que é dito. Mas eu sei que vocês não ouvem apenas a mim como pastor. Eu sei que vocês ouvem YouTube. E eu não sei quais são os pregadores que você ouve por lá. Entendeu? Eu sei, eu tenho dito a vocês, eu tenho indicado a vocês pregadores, como Hernando Dias Lopes, como Augusto Nicodemos, reverendo Leandro Lima, tem também o Neil Barreto, que eu gosto, tem algumas coisas que eu discordo, mas eu gosto muito. Tem também o Luciano Subirá também, todos são pastores brasileiros, né? São os pastores que eu tenho em alta conta. Tem outros aqui e acolá, mas são esses, né? Aqueles que eu mais indico para se ouvir. Dentre todos eles, logicamente, Hernando Dias Lopes e Augusto Nicodemos. Quando a gente vai para fora do Brasil, aí eu tenho John MacArthur, eu tenho John Piper, entendeu? Tem Steve Lawson, é lógico, né? O Paul Washer é um outro pregador bom. Tem o Mark Lloyd Jones também, entendeu? Tem alguns pregadores que são bons, de confiança. Você pode ler, você pode ouvir tranquilamente, que dificilmente você vai ser induzido ao erro. Agora, o que nós temos, irmãos, de exagero, o que nós temos de erro doutrinário, querido, não está... É uma coisa assim absurda, irmãos. Absurda. As redes sociais, elas são bênçãos, se você souber usá-las. Se você não souber usá-las, irmãos, pense numa coisa destruidora esse negócio aqui, tá bom? Mas se você sabe usar bem, tanto é, nós estamos usando isso aqui. Nós temos transmissão no YouTube, nós temos transmissão no Facebook e nós temos transmissão no Instagram. Isso é bom, irmãos. A possibilidade de você... Eu estava um dia desses acho que no Facebook, olhando de onde as pessoas acompanham nossas mensagens. Querido, a América, a Europa, parte de países do continente asiático, todos eles têm visita no nosso canal, entendeu? É impressionante isso. É impressionante. Gente do mundo todo acompanha, às vezes, isso aqui. Então, é uma ferramenta muito, muito propícia ao nosso tempo, mas extremamente perigosa. Você tem que saber usar, tá bom, querido? Vamos lá, então. Eu vou te dar um panorama desse capítulo, tá bom? Começo dizendo, o que Pedro fez no capítulo 1 foi uma preparação. É uma espécie de vacina, é um antídoto que ele está aplicando à igreja, porque ele sabe o que vai acontecer com a igreja e de coisas que já estão acontecendo. Então ele trabalha. Aqui ele desnuda completamente, querido, o que é um falso mestre, um falso profeta, como ele vive e o que ensina, entendeu? Tudo nós temos aqui nesse capítulo. Eu quero que você lembre-se de mais uma coisa. Também, eu quero que você se lembre aqui que Pedro é um homem de idade avançada, e o Senhor Jesus Cristo, como vocês viram na ministração do capítulo 1, já havia dito a ele que o tempo da sua partida estava próximo, tá bom? Outra coisa que é bom ter em mente, que o apóstolo disse que faria de tudo para que aqueles irmãos não esquecessem da verdadeira mensagem do Evangelho, mesmo depois da sua morte. Como é que ele faria isso? Eu acho que agora fica mais claro, tá bom? Primeiro, revelando o que Deus havia feito por aqueles irmãos mediante o sacrifício de Cristo. Eu estou falando da mensagem do Evangelho. Ele vai orientar, vai incomodar aqueles irmãos, mesmo depois da morte, pregando o Evangelho, anunciando o Evangelho constantemente. Segunda coisa, mostrando também o que eles deveriam fazer na prática em resposta à mensagem do Evangelho. Se eles fizessem isso, eles estariam confirmando que eram de fato eleitos do Senhor. Aí você lembra lá, né? Acrescente a sua fé, aí segue uma lista de virtudes, entendeu? Que são colocadas para nós, que se nós as praticarmos, isso serviria como garantia que de fato nós somos eleitos. E por que isso? Porque só um eleito de Deus poderá viver aquilo que foi colocado ali nos versículos 5 a 7 do capítulo 1, tá bom? E por último, querido, fazendo esses irmãos saberem que a mensagem por ele pregada, ou por ele e pelos demais apóstolos, eram
autêntica, a mensagem era verdadeira, porque ele diz, nós fomos testemunhas oculares de Jesus, entendeu? Essa é a primeira razão, a primeira certeza que ele está dando para dizer que a mensagem é verídica, que a mensagem é verdadeira. Nós somos testemunhas oculares. A segunda razão, querido, nós conhecemos as profecias do Velho Testamento e nós vimos essas profecias se cumprirem no que diz respeito a Jesus Cristo. Tudo que foi dito a respeito de Jesus Cristo aconteceu. E terceiro, ele diz que essas profecias só podem ser inspiradas, querido. Não são homens falando de si mesmos, mas são homens falando da parte de Deus. E prova disso é que aquilo que eles falaram no Velho Testamento aconteceram. E esses apóstolos são testemunha do cumprimento dessas profecias. Então, nós temos aqui uma garantia de que a mensagem pregada por Pedro, ela é uma mensagem verdadeira. Por que tanta preocupação? Por causa do erro que ele vai destacar, irmãos. Entende? Por causa do erro que ele vai apontar. Capítulo 3 e 4, Pedro descreve esses falsos mestres, falsos apóstolos, descreve a maneira de viver desses homens, como eles conseguiam iludir, enganar as pessoas. E no capítulo 3 ele aponta uma dentre as demais, talvez seja a principal, doutrinas que eram fonte de erro. Esses homens negavam a segunda volta do Senhor Jesus Cristo. Parece que essa doutrina era o carro-chefe de todo o ataque centrado contra a igreja, entendeu? O que nós temos aqui é o seguinte, irmãos, nós temos uma carta cujo conteúdo, querido, revela uma batalha espiritual. Se eu posso aplicar esse nome adequadamente, acho que é aqui que ele deve ser aplicado. É uma guerra espiritual de alto nível, querido. Não há dúvida que há poderes malignos atuando no nosso mundo com a clara intenção de afastar as pessoas de Deus. Entretanto, querido, não se trata de uma guerra como a que tem sido retratada por parte das igrejas no Brasil e no mundo, né? As igrejas evangélicas, onde pessoas aparentemente possuídas por demônios são submetidas a um vexame público. A gente está cansado de ver, né? Amarrado, vai a mão para trás, bota o nome, e o cara começa a ranger entre os dentes. Isso tem sido tratado ou retratado como guerra espiritual. Querido, eu gosto do Neil Barreto. O Neil Barreto diz, esses demônios que aparecem na igreja evangélica, eles são burros e são suicidas. Porque vai se manifestar dentro da igreja, na hora do culto. Que demônio mais tolo, né? Mas é isso que a gente vê, infelizmente. Irmãos, isso é transmitido quase como se fosse um espetáculo. Querido. Tem igrejas que passam horas entrevistando demônio, aquela coisa toda, aquele show pitoresco, sabe? Aquela coisa, um negócio vexatório para a pessoa que está ali à frente sendo exposta. Eu não estou falando desse tipo de batalha espiritual, irmãos. Isso aí é muito ralé, entendeu? É muito ralé. Também não tem nada a ver, querido, com a ideia de amarrar demônios, ungir determinados lugares e objetos e um monte de outras práticas estranhas às Escrituras que são tidas como batalha espiritual. Houve uma época, faz um tempo isso, um número muito grande de pastores se reuniram numa cidade da Bahia onde teve origem o Brasil. Alguém me lembra o nome do lugar? Na Bahia? Onde dizem que começou o Brasil, onde os primeiros... Eu não sei se é Porto Seguro, né? Eu não lembro não. Não lembro. Eles foram para esse lugar, onde o Brasil teve a sua origem, de acordo com eles. E lá eles tiveram uma revelação de como eles deveriam travar a guerra espiritual no Brasil. De acordo com eles, há muitos principados que dominam as cidades, os estados, e estão escravizando as pessoas. Então, Deus revelou lá naquele lugar que a estratégia que eles usariam para combater esses principados, essas potestades, seriam ungir o Brasil do norte a sul, de leste a oeste. Então aqueles pastores saíram dali, determinados a alugar avião, o que fosse, para que eles ungissem o Brasil do Oiapoque ao Chuí, querido. E eles fizeram isso. Alugaram aviões e saíram derramando óleo sobre o Brasil todo, de ponta a ponta, entendeu? Guerra espiritual. Irmãos,
Sinceramente, querido, que poder isso tem contra as forças das trevas? Pegue a ideia, eu vou ungir o Brasil para amarrar os principados e potestades para que a gente possa pregar o Evangelho. Pegue essa ideia e pegue a Bíblia do livro de Gênesis até o Apocalipse e veja se você acha algum respaldo para isso. Não há, querido. Mas um número gigantesco de pastores no Brasil fizeram isso porque tiveram uma revelação de Deus para fazer. E, irmãos, não são homens, eu não vou dizer, não são falsos mestres, não são. Alguns deles eu conheço, entende? Mas quando a gente se deixa levar pelo erro doutrinário, querido, você se vê fazendo coisas como essa. Na época, eu defendia isso. Quando aconteceu, eu acreditava nisso. Estava envolvido com esse pessoal, acreditando nessas coisas, entendeu? Eu tinha vergonha de fazer, porque lá em Imperatriz, um grupo de pastores saíram ungindo a cidade, ungindo prédios públicos, aquela coisa toda, e eu tinha vergonha de ir para a rua, mas eu acreditava, entendeu? Eu acreditava. Eu não era um pilantra, os pastores que estavam comigo não eram pilantras, mas nós estávamos dando crédito a uma coisa absurda e que não tem respaldo nenhum nas Escrituras Sagradas. Bom, querido, como é que se trava, se não é assim que se guerreia espiritualmente, como é que se dá essa guerra espiritual? E antes que eu continue aqui, querido, se você acha que eu estou exagerando, traga a prova bíblica. Pegue a ideia que eu falei aqui, pegue a sua Bíblia, se você tem uma Bíblia de pesquisa, vai para uma Bíblia. Ache alguma coisa que respalde isso, me mostre que na semana que vem eu corrijo essa informação aqui, tá bom? Eu desafio qualquer um de vocês. Acha o respaldo bíblico para essa ideia de ungir a nação para barrar a ação maligna no Brasil. E eu volto aqui a semana que vem com a informação que você me deu, com o texto que você me deu com respaldo, e eu faço a correção. Para não parecer que eu estou só jogando para a galera, entendeu? Não é não, querido, tá bom? É porque não tem respaldo bíblico mesmo, irmãos, tá bom? Então, como é que se dá a guerra espiritual retratada nas Escrituras, irmãos? Como é que acontece a guerra espiritual? É uma luta, irmãos. Escute isso. É uma luta entre a verdade e a mentira, irmãos. Entre o verdadeiro ensino bíblico e a falsificação ou a distorção desse ensino. É aqui que está a verdadeira batalha espiritual. Todas as cartas do Novo Testamento, as de Paulo, a de Pedro, a de João, a de Judas, todas elas você vai encontrar essa batalha sendo travada. Pense aí em Gálatas, por exemplo, querido. Em Gálatas, Paulo chega numa cidade, prega o evangelho. Quando ele dá as costas, esses falsos mestres chegam naquela cidade e eles começam a distorcer, a falsificar a mensagem que Paulo pregou. Ele se vê na obrigação de escrever uma carta dura. Nós já estudamos essa carta aqui, muito dura, irmãos. Pense em Filipenses, capítulo 3 de Filipenses. Veja lá, cães, falsos obreiros, judaizantes. A igreja estava sendo atacada. Olha aqui, irmãos, olha aqui, 2 Pedro. Eu preguei 1 João, a mesma coisa, a igreja sendo atacada, irmãos. Essa é uma realidade muito comum no Novo Testamento. Guerra espiritual, irmãos. Verdade versus mentira. O verdadeiro ensino bíblico contra o falso ensino, contra o erro. Entendeu? Ouça mais uma vez, querido. Olha, assim como surgiram falsos profetas no meio do povo, é uma referência ao Velho Testamento isso aqui, tá bom? Também, ou assim também, haverá falsos mestres entre vocês. Não é uma questão de será que vai acontecer? Não. Vai acontecer. Os falsos mestres vão abordar vocês, vão atacar a igreja. E o pior, esses falsos mestres são alguém que saíram de dentro da igreja para atacar a igreja. Haverá falso mestre entre vocês. Eles introduzirão heresias destruidoras, chegando a renegar o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo a repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles, o caminho da verdade será difamado. Quer mais? Olha só, 1 João 2:18, 18, aliás. Filhinhos, esta é a última hora. E como vocês ouviram que o anticristo vem,
também agora muitos anticristos têm surgido, por isso sabemos que é a última hora. Veja, aqui João está chamando esses falsos mestres, esses falsos profetas de anticristos. Eles já estão, novamente, aqui também esses falsos mestres, esses anticristos, saíram de dentro da igreja, irmãos. Eram da igreja e saíram e passaram a atacar a igreja, entendeu? Agora veja aqui, 2 Timóteo 4, eu citei Pedro, estou citando João, agora me permite citar Paulo. 2 Timóteo 4, 1. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensino de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e têm a consciência cauterizada. Novamente, Paulo está falando de pessoas, provavelmente aqui, que saíram da igreja por causa da mente cauterizada, porque estava sendo influenciado. Veja, irmãos, eles apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensino de demônio. Mas como é que esses espíritos agem? Por meio da hipocrisia daqueles que falam mentiras e têm a consciência cauterizada. Entende? Essa é a guerra espiritual, irmãos. Essa é a verdadeira batalha espiritual tratada na Bíblia. 2 Tessalonicenses capítulo 2. É um pouquinho mais extenso o texto, mas eu quero te mostrar a realidade dessa batalha na Bíblia. E eu quero te mostrar que não tem tanto a ver, querido, com expulsão de demônio. Ah, pastor, mas Jesus não expulsou demônio? Expulsou. Ah, mas Pedro e Paulo não expulsaram demônio? Expulsaram. Mas veja, querido, nas cartas, as cartas são aquilo que foi deixado para nós como instrução para a igreja. É o Senhor estabelecendo como a igreja deveria ser, que ela deveria fazer, como ela deveria viver, entendeu? Nas cartas não há instrução para a expulsão de demônio, irmãos. Nas cartas há uma preocupação com o erro. Não toleramos o erro. A igreja não pode tolerar mas nenhum trisquinho, dizendo como o Maranhense diz isso, né? Nenhum trisquinho, ela não pode aceitar o erro. Porque se ela der lugar ao erro, ela será ameaçada de destruição. Veja Paulo em 2 Tessalonicenses 2, a partir do versículo 1. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, pedimos que vocês não se deixem demover facilmente de seu modo de pensar, nem fiquem perturbados, quer por espírito, quer por palavra, quer por carta, como se procedesse de nós, dando a entender que o dia do Senhor chegou. Deixa eu explicar isso aqui. Paulo está dizendo que há uma possibilidade de pessoas com possíveis revelações, que é por Espírito, com possíveis revelações, dizendo assim, olha, o Senhor me revelou que Jesus já voltou, e vocês ficaram. Ou quer por palavra ou por carta, como se procedesse de nós. São pessoas que chegam na igreja com carta, como se fosse Paulo que tivesse enviado a carta para aquela igreja, dizendo, olha, Jesus já voltou e vocês ficaram. Quem que faz isso, irmãos? São ímpios? Não, querido. Não. É alguém que saiu da igreja, que se revoltou com a igreja e agora está militando contra a igreja, entendeu? Versículo 3. Ninguém, de modo nenhum, os engane. Esse é o problema, querido. Porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. A igreja sendo atacada, querido. Novamente, a doutrina da segunda volta de Jesus. É impressionante isso. Ainda em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, agora o versículo 9 em diante. Ele está falando agora desse homem da iniquidade, desse filho da perdição, tá bom? O anticristo, o original, o verdadeiro, tá bom? Esse perverso virá como instrumento de Satanás, cheio de poder e falsos milagres e maravilhas. Ele enganará completamente aqueles que estão perecendo porque rejeitaram a verdade, não deram ouvidos, não quiseram dar crédito, entendeu? Ouviram, mas se recusaram a obedecer, recusaram-se a crer nela e a amá-la e a deixar que ela os salvasse. Portanto, porque eles fizeram isso,
Deus permitirá que eles creiam nessas mentiras aqui proferidas por esse anticristo, né? Para que eles creiam nas mentiras por meio do seu poder sedutor. E todos eles, aqueles que rejeitaram a verdade, serão julgados com justiça por terem crido na falsidade, rejeitando a verdade e sentindo prazer na injustiça. Irmãos, são textos muito fortes, né? Na verdade, cada um texto aqui daria uma pregação de no mínimo 1 hora, entendeu? Mas eu só quero mostrar a vocês, querido, que a verdadeira batalha espiritual não se dá com esse negócio de expulsão do demônio. Não com esse negócio de ungir coisas. Não, não, irmãos. A verdadeira batalha espiritual, querido, acontece aqui. É uma luta pela sua mente. No sentido de que ou você, de fato, dá crédito à palavra de Deus, ou você a rejeita, entende? O erro vem para fazer com que você rejeite a palavra. A Bíblia diz uma coisa e alguém vem e diz, olha, mas não é bem assim. Isso é muito, a Bíblia é um livro muito antigo, muito antiquado, talvez não sirva para nos orientar hoje, em pleno século XXI. Hoje o homem é instruído, hoje nós temos conhecimento, hoje nós temos a ciência a nosso favor, então talvez a gente não deva levar em consideração aquilo que a Bíblia diz. Se você der crédito a isso, querido, você caiu nas garras do inimigo, você passou para o lado do inimigo. Tenha cuidado com isso, irmãos. Veja, não resta nenhuma dúvida, irmãos, de que há uma guerra terrível sendo travada pelo domínio de nossas mentes e de nossos corações. De um lado, a verdade de Deus, encontrada na Bíblia e pregada por homens de Deus. Do outro lado, o engano maligno, oriundo do pai da mentira, o diabo, e propagado pelos falsos mestres e falsos profetas. Vou te dizer uma coisa que talvez se assuste, querido. Sinceramente, eu acredito que até homens de Deus, muitas vezes, se deixam levar pelo engano maligno, querido, por não se submeter ao ensino das Escrituras Sagradas. Irmãos, eu faço algo aqui que raramente alguém faz, entendeu? Um colega meu veio aqui e ficou chocado quando eu falei para a igreja. Eu dou a vocês a liberdade de vocês, podem pegar as minhas pregações e peguem a Bíblia, querido, e vejam se aquilo que eu estou pregando é condizente ou não com o ensino bíblico. Se você encontrar incoerência no meu ensino, irmãos, naquilo que eu prego, pode vir a mim, querido. Sem dúvida, venha, me mostre o erro, a incoerência, e eu corrijo na hora. Eu não tenho um compromisso com o erro, irmãos. Eu não tenho. Não tenho nenhum compromisso com o erro. Meu desejo mais profundo é ensinar a Bíblia como ela é. Isso me custa um preço muito alto, sabe? Muito alto. Para vir para cá, eu poderia pegar um texto como esse aqui, irmãos, e sem olhar para material nenhum, ficar aqui 1 hora contigo tranquilamente. Mas eu não faço isso. Primeiro porque eu acho isso uma atitude desonrosa para com Deus, entendeu? Eu quero gastar tempo estudando. Eu gasto tempo lendo, irmãos. Agora mesmo eu comecei a ler um livro, comecei hoje a ler um livro sobre... o título do livro é A Guerra pela Verdade, de John MacArthur. Ele trata só disso aqui que nós vamos pregar no capítulo 2, tá bom? Então até o final da semana que vem eu já tenho lido ele todinho já, e vou extrair dele tudo que eu preciso para nossas ministrações. Porque eu gasto muito tempo me preparando, irmãos, pesquisando, estudando, entendeu? Para não trazer erro a vocês. Então eu me sinto bem à vontade para dizer a vocês, ouça o que eu estou pregando. Não dá para pegar tudo aqui? Você tem a mensagem gravada no Facebook, no Instagram, sei lá, no YouTube. Pegue essa mensagem em casa, pegue a sua Bíblia, confira. Faça anotação. Se você achar incoerência, algum erro, me chame, querido. Por favor, me chame. Porque eu faço questão de corrigir, entendeu? Eu não tenho compromisso com erro, querido. Bom, irmãos, vamos lá. A pergunta que é mais delicada, que vale aqui $1 milhão, é o seguinte: como discernir entre o verdadeiro e o falso? Entre o verdadeiro ensino e o falso ensino? Essa pergunta ela vai permear nossas pregações aqui, tá bom? E nós vamos começar a nossa abordagem aqui, querido, tratando de algo que é urgente entre nós cristãos. O que é? É a tendência equivocada de avaliarmos a veracidade de uma mensagem. Isso é muito importante, querido. Como é que você avalia a veracidade de uma mensagem? Tá?
Então nós vamos abordar isso de maneira negativa. Alguns julgam se o ensino é verdadeiro ou não pela novidade do conteúdo. Antes de qualquer coisa, deixa eu te falar algo aqui que eu acho interessante. Eu acho curioso como os pregadores gostam de tentar achar novidade para pregar para a igreja, irmãos. Eu acho isso hilário, sabia? Você pegar um livro, que se você levar em consideração só o Novo Testamento, ele tem mais de 2000 anos de existência. Há mais de 2000 anos que pregadores do mundo todo se debruçam sobre esse livro pregando, expondo ele. E hoje tem pregadores em pleno século XXI que quer achar novidade para a igreja nesse livro. Sabe o que ele vai fazer? Ele vai te ensinar erro. Ele vai inventar algum modismo para parecer algo novo, irmãos. Olha, querido, eu sei que isso parece loucura, mas há pelo menos na mente de quem defende esse argumento alguma lógica nisso. Nessa ideia de achar alguma novidade, algum conteúdo novo para pregar a igreja. Qual é a lógica? Veja, já que nós vivemos em pleno século XXI, querido, nós estamos no século XXI, então é normal que a gente saiba de coisas que aqueles que viveram lá nos tempos bíblicos não sabiam. Por isso, a novidade, entendeu? Nós temos mais conhecimentos do que ele. Nós temos mais informação do que eles. Então, é normal que haja novidade. Quanto mais novidade, mais certeza de que nós estamos ouvindo o ensino verdadeiro. Eu pergunto a vocês, querido, o que a Bíblia tem? E aí eu vou começar a citar aqui alguma dessas verdades novas, tá bom? O que a Bíblia tem a nos dizer sobre espíritos territoriais? Não é mais uma novidade hoje, mas foi até um certo tempo atrás. Ainda é muito comum em algumas igrejas neopentecostais, que lidam muito nessa área de batalha espiritual. São os espíritos territoriais. Qual é o espírito que comanda o Buriti? Nós precisamos saber qual é esse espírito para poder guerrear contra esse espírito. Tá? Queridos, isso é muito comum, tá? Isso para você ter uma ideia. Eu já participei de muitos seminários cuja abordagem era essas aqui. Então não estou falando da boca para fora, eu sei do que eu estou falando, tá bom? Outra coisa, que também é novidade entre nós. O que a Bíblia tem para nos ensinar, querido? Ou onde está a base bíblica para alguém ir num determinado lugar e ali ele fazer xixi naquele lugar para tomar posse dele? Pastor, o que é isso? Em Beca Imperatriz, houve uma igreja em que as pessoas faziam isso. A igreja queria um terreno, reuniu os irmãos de madrugada, para ninguém estar vendo, e eles iam lá cercar o prédio, ali o terreno, e fazer xixi no muro do terreno para tomar posse do terreno, entendeu? É chocante? Entendeu? Mas tem gente fazendo isso. É a unção do leão, né? É o gato que faz xixi no lugar para tomar posse. O cachorro faz isso, né? O cachorro vai lá para demarcar a área, entendeu? Então tá lá, a unção do cachorro lá nos irmãos, fazendo xixi no muro alheio para tomar posse, querido. Isso é antibíblico, irmãos, pelo amor de Deus. A própria atitude de querer o que é dos outros é antibíblico, entendeu? Tem mais? Tem, querido. Você já ouviu falar sobre mapeamento espiritual? Nós vamos abrir uma igreja lá em São Sebastião. Muito bem. Primeira coisa que nós temos que fazer é o seguinte: nós temos que fazer um mapeamento espiritual de São Sebastião para ver quais são os demônios, os espíritos territoriais que estão agindo lá, qual é os demônios mais fortes daquele lugar, para a gente lutar contra ele, fazer guerra espiritual. Há um livro eu não lembro o nome da autora, mas é Guerra de Alto Nível, o título do livro, me parece, entendeu? De uma autora dessas latino-americana, sobre, se eu não me engano, é Neuza Etioca, que é até brasileira no caso. Eu tenho esse livro em casa até, querido. São ideias muito recorrentes, irmãos. Todas essas ideias são revelações que as pessoas tiveram. Porque ou se sustentam... Veja, querido, veja como funciona. Como não há respaldo bíblico, pastor, me diga uma base bíblica para crer nisso aí. Não tem, você não vai achar. Como é que você está estudando? Foi Deus que me revelou. Ele me disse que para a gente fazer um trabalho de sucesso lá em São Sebastião, nós precisamos fazer um mapeamento espiritual, detectar ali os espíritos territoriais que estão agindo naquele lugar, naquelas ruas, para a gente, e aí fazer guerra espiritual. Você sabia de uma coisa, querido? Toda seita, vou colocar de uma forma bem simples, é um grupo de pessoas que saíram da igreja
e abandonaram a fé cristã, ou algumas características da fé cristã, e formaram um grupo para si. Por exemplo, você tem os testemunhos de Jeová, o cara lá, o chefe lá do testemunho de Jeová, ele era um adventista, entendeu? Que saiu do adventismo. O adventista, se eu não me engano, era um batista que saiu da igreja batista e fundou o adventismo. Então, essas coisas, tudo isso, tem a igreja dos Mormon, todo esse povo, todos eles receberam algum tipo de revelação para começar algo novo, sem respaldo bíblico. Qual é a resposta de de Pedro para isso, irmãos? Novidade na igreja? Olha o que Pedro diz. Assim como surgiram falsos profetas no meio do povo, ele está dizendo assim, olha, da mesma forma que aconteceram, que os falsos profetas estavam lá entre o povo de Deus em Israel, lá no Velho Testamento, assim também será como vocês. O que Pedro está dizendo é o seguinte, irmãos, o mundo é o mesmo, a luta é a mesma. Não há novidade nesse negócio aqui, entendeu? Há um sentido, querido, em que o mundo, desde a queda de Adão, sempre foi o mesmo. Qual o sentido? O sentido de que o homem continua sendo tentado pelo diabo a não crer em Deus e a não obedecer a Deus. E ele faz isso por meio do engano. Não há novidade nisso, irmãos. A novidade é alguém acreditar que só porque o ensino é novo, isso vem de Deus. Isso é um engano terrível e nós não podemos acreditar nessa questão. A segunda questão aqui, querido, veja, nós falamos aqui que há uma tendência equivocada de avaliarmos a veracidade das Escrituras. A primeira tendência é essa, de achar que porque o ensino é novo, então isso é bíblico. A segunda característica aqui é a seguinte, há aqueles que julgam que a veracidade de um ensino, eles julgam isso pela popularidade do ensino. Se o ensino é muito popular, só pode ser bíblico, entendeu? Só pode ser verdadeiro. Veja o que diz aqui, querido, a King James, só o versículo 2, só o comecinho do versículo 2 na tradução da King James. Muitos seguirão seus falsos ensinos e práticas libertinas. Os falsos mestres aqui atrairão muita gente. É o que Pedro está dizendo. Se levantarão falsos mestres e serão muitos os que os seguirão. Né? É bem simples, irmãos. Esses falsos mestres, eles atrairão uma multidão de seguidores. Então, se você julgar o ensino pela sua popularidade, você vai provavelmente cair num erro terrível, entendeu? Eu vou te dar aqui, irmãos, aqui rapidinho aqui algumas coisas aqui muito populares no nosso meio e que não há respaldo bíblico, tá bom? Eu vou te mostrar isso daqui a pouquinho. Mas veja, você não pode julgar a veracidade de um ensino, de uma mensagem, pela sua popularidade. Não importa se há muita aceitação, irmãos, isso não faz sentido. Não é assim que se julga a veracidade de uma mensagem, entendeu? Infelizmente, querido, essa é uma realidade encontrada em todas as épocas do cristianismo, esse julgamento pela popularidade. Sempre foi assim e sempre será, querido, até o dia da volta do nosso Senhor Jesus. Isso me lembra uma coisa, há um ditado popular muito comum, querido, muito comum mesmo, que diz o seguinte: a voz de Deus, a voz do povo é a voz de Deus. Eu acho que você já ouviu isso. E é provável que em algum tempo da sua vida você já tenha proferido isso. A voz do povo é a voz de Deus. Sabe o que isso quer dizer? Aquilo que a maioria acredita só pode ser a verdade. Se é a voz de Deus, tem que ser a verdade, entendeu? É comum isso. Mais do que você possa imaginar. E as pessoas acreditam nisso. O fato de todo mundo estar falando, só pode ser verdade. Só pode ser de Deus. Aí, querido, irmãos, eu gosto de gastar tempo com essas coisas que parecem bobas, mas aqui e acolá você ouve isso saindo até da boca de crente, entende? Então deixa eu remover essa ideia completamente da sua cabeça. Em Gênesis 6, versículo 5, está escrito assim, ouça, tem copo mais não? Ana, pega bem aqui alguma coisa, bem aqui, Ana, e compra ali pra gente logo. Olha a vergonha de mostrar a tesoura. Pega bem aqui. É a chave do gasofilácio. Então vamos aqui, querido, tá bom? Traz logo assim uns 3 pacotes, deixando tudo aí logo, tá bom? Para ver se não falta esse negócio tão cedo.
Veja, eu vou tentar remover da sua cabeça, de qualquer forma, essa ideia de que a voz do povo é a voz de Deus, entendeu? Ou o fato de que muitos acreditam só pode ser verdade. Então, Gênesis 6, versículo 5. O Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra e que todo o desígnio do coração deles era continuamente mal. Olha, querido, quem já leu o capítulo 6 de Gênesis sabe que o mundo vivia aqui uma situação tão delicada em que todos estavam pensando da mesma forma, acreditando da mesma forma e agindo da mesma forma. Tá todo mundo distante do Senhor, entendeu? No meio desse povo todo havia 8 pessoas que pensavam, que acreditavam e que agiam de maneira diferente. Se eu acompanhar a lógica desse ditado popular, sugerido aqui de que a voz do povo é a voz de Deus, então eu só posso dizer que Noé e a sua família estavam errados e que a multidão estava correta, certo? Errado, né? Não é porque todo mundo acredita que está certo, irmãos. Pense em Sodoma e Gomorra. Novamente, 2 cidades agora. Veja a intercessão de Abraão por essas 2 cidades. Ele começou dizendo: Senhor, se estiver 50 pessoas inocentes, o Senhor vai destruir as 50 junto com as outras? O Senhor disse: não, se tiver 50 eu não vou fazer isso. Senhor, se tiver 40, não vou. Senhor, se estiver 30, não vou. Senhor, se estiver 20. Até que ele chega aqui em Gênesis 18, 32. Finalmente Abraão disse: não se ire o Senhor, se lhe falo somente mais essa vez. E se por acaso houver apenas 10 pessoas, o Senhor respondeu: não a destruirei por amor aos 10. Mas vocês sabem que os anjos foram em Sodoma e Gomorra e destruíram a cidade porque não havia 10 justos naquele lugar. Irmãos, é a mesma situação de Gênesis 6. O povo era imoral, todo o povo era imoral, entendeu? Que lá havia um outro, mas a imensa maioria só escapou dali, irmãos, só apenas Jó e as 2 filhas, até a esposa morreu na saída, entendeu? Quem lembra aqui da crucificação, querido? Quantos estavam gritando pela crucificação do Senhor Jesus? A multidão toda estava dizendo: crucifica-o, crucifica-o. Irmãos, deixa eu te dizer uma coisa aqui rapidinho. Olha, querido, o ensino bíblico a respeito disso é um ensino que é chamado de, a gente chama isso de doutrina do remanescente. A maioria sempre está errada e há apenas um grupo pequeno, específico, que se mantém fiel a Deus. Esse é o ensino bíblico. Eu poderia ler com vocês aqui textos sobre isso, irmãos, mas eu não vou ler isso aqui na verdade, tá bom? Mas essa é a lógica bíblica. A maioria sempre está errada. Não sei porquê, querido, mas é sempre assim. É sempre assim. Sempre há um remanescente, um grupo que Deus, na sua misericórdia, conserva para si. Então não pense, querido, que essa ideia de que porque todo mundo acredita só pode ser certo, porque todo mundo está falando só pode ser verdade. Isso é um equívoco, querido. E me permita trazer para você uma citação de Lloyd Jones sobre essa questão toda que eu estou colocando aqui sobre o erro doutrinário. Ele diz o seguinte: olha, para mim, um dos traços mais tristes, e isso até da vida religiosa moderna, é a tendência de avaliar a verdade em termos de resultados, de popularidade, de multidões e de movimento. Isso é uma total negação do ensino bíblico. Não se pode avaliar a verdade espiritual pelos róis. É uma referência aqui ao rol de membro, entendeu? Não se pode avaliar uma verdade bíblica levando-se em consideração o rol de membro das igrejas. Aí ele diz: contagem de cabeças não é um método bíblico de verificar se o ensino é certo ou errado, irmãos. Pastor, como é que eu sei que o ensino é certo ou errado? Querido, nós vamos entrar nisso depois. Mas deixa eu te adiantar uma coisa. A fonte é a Bíblia, irmãos. A fonte é a Bíblia. E aqui eu te adianto mais uma coisa. Não é porque um pastor cita a Bíblia que ele está falando a verdade.
Eu ouvi recentemente, eu olhei para uma pessoa, eu ouvi recentemente alguém falando sobre línguas estranhas. Você sabe o que eu penso sobre isso? Está na Bíblia. Tá, é verdade. Só que o texto bíblico sobre línguas estranhas em Atos 2, ou em 1 Coríntios 14, ou então em outras passagens de Atos, o termo usado, querido, no grego, não se refere a isso que nós ouvimos hoje nas igrejas. O termo é uma referência a idiomas desconhecidos para aqueles que estão ali. Vou citar o exemplo para vocês. Está lá os discípulos, são 120, diz a Bíblia. O Espírito veio sobre eles, eles começaram a falar em línguas estranhas. Glossolalia. O que é isso? Outros idiomas. Tanto isso é verdade, que as pessoas que estavam ali naquele dia, ouvindo aqueles discípulos, sabiam que eles eram judeus, galileus, que nunca tinham pisado fora de Israel, e se escandalizaram porque aqueles homens, brutos, pescadores, todos eles estavam falando em idiomas desconhecidos para eles que estavam falando. Como é que nós podemos ouvir cada um deles falando na nossa língua materna? Isso é o dom, querido, isso é a língua estranha, entendeu? É o homem que recebe um poder sobrenatural para falar um idioma que ele não conhece. Fora disso, querido, você me desculpe, não importa quem fale, eu respeito, eu tenho colegas pastores que falam, respeito, convivo de boa, mas nessa área a gente não discute, a gente não conversa, entendeu? Ele me respeita quando eu estou com ele, eu o respeito. Então, cada um na sua. Ele acredita, eu não vou tentar convencer do contrário. Agora, se você me provar que há isso que é falado por aqui na Bíblia, eu creio. Mas eu nunca achei ninguém para comprovar isso, irmãos. Na verdade, como a gente está falando de erro, tá bom, querido? Eu vou me esticar um pouquinho. Quando o movimento pentecostal começou no mundo, que ganhou essa projeção que ele tem hoje, ele começou nos Estados Unidos em 1904, se eu não me engano. O pai desse movimento, ele acreditava que as línguas estranhas, veja, o pai do pentecostalismo moderno, acreditava que as línguas estranhas eram outros idiomas. Isso tudo está registrado num livro chamado Fogo Estranho, de John MacArthur. Quando esse homem entendeu isso, que havia esse poder do Espírito, deve ter havido alguma experiência lá com eles naquele começo, esse homem, ele reuniu a mídia da época, entendeu? E disse, nós encontramos o segredo da obra missionária. O que nós precisamos? Nós não precisamos treinar as pessoas para falar o idioma das nações onde eles vão. Nós precisamos buscar o Espírito Santo e o Espírito Santo vai dar a eles esse poder para falar a língua desse povo. Então ele faz uma comitiva, anuncia, faz uma festa para anunciar o envio de missionários para várias partes do mundo. Por quê? Porque eles vão para lá, o Espírito Santo vai vir sobre eles, vai capacitar esses homens a falarem o idioma das nações para onde eles vão. Então ele fez o evento, anunciou, enviou os missionários. E o que aconteceu? Nada. O Espírito não capacitou. Por que deu errado? Ele mudou a sua compreensão de línguas estranhas. Você quer um outro exemplo, querido, do perigo de o fato de um homem estar citando a Bíblia, você diz assim, isso é de Deus porque ele está lendo a Bíblia. Deixa eu te mostrar uma coisa, irmãos. Eu ouvi isso da boca de pessoas ímpias. Mas é um retrato muito claro da realidade de muitas pessoas que acreditam que só pelo fato de um pastor citar a Bíblia, ele está sendo verdadeiro. O exemplo vem de Mateus, se eu não me engano, capítulo 15, eu não me recordo aqui o capítulo, quando os discípulos comem com as mãos sujas, né? Que o Senhor disse para aquele povo o seguinte, olha, o que importa não é o que entra, é o que sai da boca, é isso. Então eu estou lá em Imperatriz, numa época de Natal, trabalhando no hotel, sentado na porta com meu colega, do lado tem aqui uma galeria e tem uma lanchonete bem pertinho da gente aqui, tem um grupo de jovens bebendo.
Eles estão lá bebendo e de repente uma menina, seus 17, 18 anos de idade, pega um copo de cerveja, levanta e pergunta: é pecado beber ou não? Que pergunta, né? Para uma pessoa que está bebendo, né? É pecado beber ou não? Aí todo mundo fica assim meio que se olhando aqui e ela diz: não é pecado. Por que não é pecado? Porque a Bíblia diz que não importa o que entra, o que importa é o que sai. Ela está certa, irmão? Está certa, não está? A Bíblia diz isso, não diz? Você percebe, querido, como você não pode apenas se dar ao luxo de acreditar em alguém que só pelo fato de ele citar a Bíblia, achar que ele está falando. Quando o Senhor diz isso, ele não está falando de que é permitida a bebida ou qualquer coisa dessa natureza, irmãos. O contexto da passagem não tem nada a ver com isso, entendeu? Então a gente pode, e poderia, irmãos, ir tirar textos, tirar um texto do contexto, fazer uma aplicação inadequada, entendeu? Tudo isso é uma realidade muito presencial na igreja. Bom, a última questão aqui com relação a essa questão da veracidade, como saber a veracidade de uma mensagem. Ouça isso, querido. Nem mesmo o fato de a mensagem ser pregada pela igreja é garantia de que ela é verdadeira. Pedro disse que houve falsos profetas. Onde esses falsos profetas anunciavam as suas profecias? Era em alguma nação vizinha de Israel? Não, querido. Ele anunciava as suas mensagens em Israel e na maioria das vezes anunciavam essas mensagens dentro do pátio do templo, irmãos. Vai ver lá Jeremias se degladiando lá, por assim dizer, com um falso profeta lá dentro, entendeu? É uma coisa muito comum no Velho Testamento, irmãos. Eles não estão pregando fora da nação, eles estão dentro da nação, enganando a nação, tá bom? Veja, outra coisa também, querido. Pedro disse que também haverá falsos mestres. Onde é que esses falsos mestres vão pregar suas mensagens? Para o mundo? Para os incrédulos? Não, querido, eles pregarão as suas mensagens para a igreja. Eu já mostrei isso para vocês. Pedro fala sobre isso, Paulo sobre isso, João fala sobre isso, Judas fala sobre isso, todos vão falar sobre isso, entendeu? Apocalipse fala sobre isso. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também entre vós haverá falsos profetas. É no meio de vocês. É na igreja, irmãos. Muitas vezes o falso profeta está aqui no púlpito da igreja pregando a vocês. E boa parte das vezes as pessoas estão dando glória a Deus com a mensagem do falso profeta. Nós vamos ver isso na semana que vem, tá bom? Olha, querido, veja que coisa interessante. Atos 20, versículo 28 e 29. E agora cuidem de vocês e não deixem de alimentar e pastorear o rebanho de Deus, a igreja dele comprada com o seu próprio sangue, pois o Espírito os constituiu o bispo. Paulo está falando aqui para os líderes da igreja de Éfeso. Agora veja, ele está se despedindo desses homens, está indo para Jerusalém, vai ser preso. E aí, olha o conselho, eu sei, versículo 29, com certeza que depois que eu for, falsos mestres aparecerão como lobos ferozes no meio de vocês e não terão pena do rebanho. Eu vou, mas eu quero que vocês saibam o que vai acontecer. Quando eu for, querido, vai vir falsos profetas, vai vir falsos mestres. Eles vão enganar vocês, eles vão entrar no meio de vocês e eles não terão pena de vocês. O mero fato de que uma mensagem é ensinada na igreja, querido, e por ela não é garantia de que é verdadeira. Existem coisas como falsos crentes, professos na igreja, falsos cristãos, pessoas que se imaginam cristãs, mas que não são cristãs e, portanto, pregam e ensinam uma falsa mensagem. Essa, digo e repito, é a questão mais grave de todas, e aqui temos que ser cautelosos na presente hora. Eu lembro, querido, de alguém que esteve aqui conosco, pregando aqui conosco, há um tempo atrás, e que hoje está completamente desviado dos caminhos do Senhor, negando aquilo que um dia pregou. Isso é tão comum, irmãos. A gente precisa ter cuidado, querido. Velar pela verdade, zelar pela verdade, irmãos. Estudar a Bíblia, gastar tempo, irmãos, conhecendo, entendeu? Procurando entender, procurando compreender a Bíblia, entendeu? Queridos, esse é um desafio que deve ser constante, diário na nossa vida. Se você não conhece a Bíblia, você não tem como filtrar uma mensagem que você ouve, querido. Não há como, irmãos. Qual é o filtro que você tem?
se não há o conhecimento das Escrituras? O único filtro que nós temos, irmãos, é o conhecimento das Escrituras. Não é porque é famoso o pregador, não é porque o ensino é popular, não é porque a igreja é grande, não é porque o ensino é novo, não é porque é a igreja que está pregando. Nada disso é garantia de que você está ouvindo a verdade. Entende? Então é preciso que a gente se atente, querido, aquilo que Paulo chama de ventos de doutrina, de novidades teológicas, querido, que tem entrado e arrastado multidões no meio da igreja do Senhor, entendeu? Irmãos, há ensinos, querido, que são populares, entendeu? E que têm desviado as pessoas da fé cristã. Olha, você ouve falar muito comumente da toalha ungida, do sabonete ungido, da água ungida, do martelo ungido, do trízimo, irmãos. Hoje mesmo eu estava vindo comprar pão e eu encontrei uma pessoa vestida de pano de saco e descalço. Eu olhei, é lógico, a gente não estranha mais porque isso já é comum lá em Imperatriz, né? Aqui também já se tornou quase comum. Tá lá a pessoa. Irmãos, quando eu vejo aquilo, querido, eu penso na Arca da Aliança nas igrejas em alguns lugares. Eu penso em igreja tocando chofar, entendeu? Eu penso em igreja em São Paulo, onde o pastor veste a orla sacerdotal, aquele negócio todo lá, se paramenta todo para poder ministrar o culto, entendeu? Põe aqui o peitoral, né? Tem tudo lá, entendeu? Tem tudo lá. Com a Arca da Aliança sobre o altar, parece que nós estamos voltando para o Velho Testamento, entendeu? Pano de saco. O pano de saco na Bíblia, irmãos, ele expressa três coisas: tristeza, muita tristeza, né? Arrependimento e humilhação. Esse é o significado. Mas no Velho Testamento, irmãos, no Novo Testamento, a gente não ouve falar sobre pano de saco. Você não viu Jesus andando de pano de saco, você não viu Paulo andando de pano de saco, não viu Pedro andando de pano de saco, entendeu? Não viu Timóteo, não viu João, não viu ninguém, na verdade. Além disso, querido, tem igrejas que, aí eu vou falar novamente, né? Arca da Aliança no meio da igreja, chofar, essa coisa toda. Para que isso tudo, irmãos? Qual é a necessidade? Eu penso que é uma necessidade de querer inovar, ser diferente, entendeu? Mas qual a utilidade disso para a fé das pessoas? Nenhuma, querido. Se você precisa de um objeto para fortalecer a tua fé, você não tem fé. Vou colocar de forma diferente. Se você precisa de um objeto para fortalecer a sua fé, você é um idólatra. Nós não temos necessidade disso. Nós olhamos para o autor e consumador da nossa fé, somente. Eu não preciso de copo de água ungido, eu não preciso de toalha ungida, eu não preciso de nada disso, irmãos. O que eu preciso é crer nas Escrituras. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quer ter fé? Quero, pastor. Então leia a sua Bíblia, estude-a, gaste tempo com ela. Nós estamos só começando, irmãos. Eu garanto a vocês que nós vamos ter muito conteúdo pela frente sobre essa questão, entendeu? Terminando isso aqui, você pode até ser enganado, se quiser ser enganado, querido. Porque você vai receber todas as ferramentas necessárias para fugir do erro, para evitar o erro, tá bom? Se coloque de pé, por favor, em nome de Jesus. Pai, nós estamos em sua presença, Senhor, meu Deus. Nós estamos diante de Ti. Nós estamos em guerra espiritual, Senhor. Em batalha espiritual, Senhor. A luta pelo conhecimento da verdade de Deus, Pai. Nós queremos rejeitar todo engano, Senhor, e nos apropriarmos da Tua palavra, Senhor, porque ela é a verdade que nos liberta, ela é a verdade que nos transforma, ela é a verdade que nos salva, Senhor. Sem ela não há esperança e não há fé na vida de ninguém. Portanto, Senhor, que o Senhor nos ajude, que o Senhor abra o nosso entendimento, que o Senhor remova os preconceitos, Pai, e que haja entendimento no nosso coração a respeito daquilo que nós estamos estudando, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém.